Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para concluir esse assunto, algo tão sublime. Você vai conhecer os 4 aspectos da imagem do Filho de Deus. Eu tenho certeza que quando você ouvir essa ministração, o amor do Senhor vai constranger o seu coração. Eu espero que seja para uma maior e melhor consagração. O dia que o Senhor me revelou essa verdade, eu fiquei assim, dias e até hoje penso quão sublime é a revelação da palavra de Deus. Então eu queria que você ficasse bem atento, porque eu vou concluir aqui os 4 aspectos da imagem do Filho de Deus, os 4 retratos de Cristo. Mas antes, quero te pedir, se inscreva no canal se você não é inscrito, nos dê um like, compartilhe com seus contatos e deixe seus comentários. E se você esqueceu, acione o sininho com todas as notificações, dê um clique aí para nós, tá bom? Então vamos lá. Quais são os 4 aspectos? 4. Isso aqui não é pontinha de pastor que vai preparar um sermão e fala 4, 5, 6 tópicos. Não, são 4 aspectos. Pelo menos. E a gente vê esses 4 aspectos em vários lugares da Bíblia. Lá em Gênesis 1:1 fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já falei que semelhança é o aspecto exterior e imagem é o aspecto interior. Deus quer forjar em nós, conformar em nós, ou gerar em nós a natureza de Cristo, tá certo? Os atributos dele gerados em nós. Então, nós sabemos que Cristo tem 4 imagens. Essa mesma palavra que está lá em Mateus, em Gênesis 1:26, está lá em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de serem conformados à imagem do Filho. A palavra imagem aqui é a mesma. Então veja bem, se você tem 4 retratos, você tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 retratos, porque evangelho é o quê? É a história de Jesus. Para resumir a história de Jesus, você tem alguns aspectos: nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e a sua vinda. Resumiu o evangelho, tá certo? Então, evangelho é a história de Jesus em 4 aspectos, em 4 ângulos. Mateus vai falar da realeza de Cristo, Jesus como Rei dos Reis. Marcos vai falar de Jesus como servo dos servos, tá certo? E Lucas vai falar de Jesus como nosso representante, como filho do homem, né? Da sua humanidade. E o Evangelho de João vai falar de Cristo como sendo o Filho de Deus, da sua divindade e da sua celestialidade. Detalhe muito importante, para a gente não esquecer: esses 4 evangelhos têm 4 figuras. A primeira é um leão, fala da realeza. A segunda é um novilho, fala do servo. A terceira é o rosto de um homem. E a quarta é a águia, tá certo? São esses mesmos retratos que você vê no querubim. Os querubins têm essas 4 expressões, tá certo? Porque todas essas 4 expressões resumem aquilo que é a imagem do Filho de Deus. Então é algo muito grande. Ser conformado à imagem de Deus não é algo pequeno. Por exemplo, vai ser conformado à imagem de um rei. Você vai ser conformado à imagem de quê? De um servo. Você vai ser conformado à imagem do Filho do homem. Você vai ser conformado à vida de Deus. Então isso é muito interessante. Isso é muito. Por isso que precisa de todas as coisas. Todas as coisas conspiram, trabalham, Deus as utilizam para essa edificação. Tá certo? Eu diria que essa edificação é de barro até pedras preciosas. Porque a palavra Adão quer dizer barro, barro vermelho. Mas quando Pedro se converteu, ele se tornou o quê? Uma pedra. E ele escreve lá: todos nós como pedras vivas. Mas Deus não quer só pedra viva, Ele quer pedras preciosas. E aí nós temos que ser o quê? Lapidados. Uma pedra, para se tornar preciosa, ela precisa de muita pressão, muito calor e anos e anos e milhões de anos sendo trabalhada em torno dela. Depois tem que ser lapidada, tem que ser cortada, laminada, e é todo um trabalho para se tornar uma pedra preciosa. E a Nova Jerusalém, ela é edificada com pedras preciosas. Nós encontramos lá os apóstolos, 12 pedras preciosas. Isso é muito interessante. Mas vamos lá. Então, veja bem, quando você vê um leão em Mateus e em Marcos, um servo,
O que você está vendo aqui? Dois extremos. Um rei dos reis e o servo dos servos. Para que Deus quer te conformar à imagem de um rei e a de um servo? Simples, para que você tenha equilíbrio. Nós não temos equilíbrio. Muitas pessoas só sabem viver em uma situação favorável. Conseguem só louvar a Deus quando as coisas estão favoráveis. As coisas externas roubam-lhe a paz, a alegria. E elas não conseguem se alegrar no Senhor. Só conseguem se alegrar nas circunstâncias. E a Bíblia não mandou você se alegrar nas circunstâncias. A Bíblia mandou você se alegrar no Senhor. Naquilo que o Senhor é e naquilo que Ele promete para você na palavra. Eu costumo dizer que se você estiver caindo de um avião, se você lembrar do Senhor e se focar no Senhor, você pode se alegrar. Mas se você focar na circunstância, é impossível você se alegrar. Então, a Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor e não nas circunstâncias. Então, olha que coisa interessante que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Isso é algo muito significativo. Paulo, ele aprendeu. Filipenses capítulo 4, Paulo vai mostrar para nós que ele aprendeu a viver bem em todas as circunstâncias. E não só em circunstâncias favoráveis. Então, se você é conformado à imagem do Filho de Deus, olha só. Olha o que Paulo diz aqui. Versículo 12 do capítulo 4 de Filipenses. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como ter fome. Tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tem muito cristão que só lê o versículo 13 e fala assim, eu posso todas as coisas, eu posso voar, eu posso conseguir tudo, e não viu o contexto. O contexto aqui, o tudo aqui, é aprender a viver bem, ter paz no seu interior em todas as circunstâncias que ele cita aqui, boas ou ruins, de honra ou de tribulação. É isso que ele está falando no contexto aqui. E não que você pode todas as coisas, até ir à lua se você quiser, assim, do nada. Não é isso, não. Então, todas as coisas aqui têm um limite. O limite do texto aqui é o que ele fala no versículo 12. Então, não podem ignorar o versículo 12. Dá uma lidinha para você ver aí. Isso que é todas as coisas. Então, veja bem. Deus quer gerar equilíbrio. Irmãos, o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Agora, Ele é o servo dos servos. Servo dos servos, ali é escravo dos escravos. Qual é o texto que mostra que Jesus é escravo dos escravos? Tem vários, vou citar só um. Isso é para constranger o nosso coração. Porque tem muitos irmãos que não querem servir na casa do Senhor, porque dizem assim, eu não vou ser escravo desse irmão. Esse pessoal aqui abusa muito da gente. Aqui ninguém nos reconhece. E sabe como é que é uma coisa? Essa pessoa serve a pessoas. Claro, tem isso como foco. Se ela servisse a Deus, estaria preocupado se Deus, se o Senhor está agradando ou não. E não as pessoas literalmente falando. Então veja bem, olha que coisa, esse texto aqui é de constranger. Quando o Senhor Jesus, naquele lava-pés, e eu só abri um parênteses aqui sobre lava-pés, certa vez um grupo de irmãs disseram assim, nós queremos fazer um lava-pés. É errado, pastor? Não, não é errado não, mas não é útil. Mas não é útil por quê? Não, porque lavar os pés, na época de Cristo, era muito significativo, porque a pessoa andava de sandália e quando chegava em casa podia lavar os pés, tinha um refrigério, um alívio. Então era um bem que você prestava. E quem fazia essa função geralmente era o filho do escravo. Não era nem um escravo, porque era uma função muito baixa. Então o filho do escravo, que ainda não era um escravo profissional, mas era um escravo aprendiz, é que lavava os pés. Veja bem, o Senhor se colocou nessa condição. E hoje em dia, se você quer lavar os pés de alguém, capinar o lote da casa de uma pessoa, lavar as trouxas de roupa, lavar o carro, ajudar numa tarefa, isso seria, entre aspas, o nosso lava-pés. Servir as pessoas, ajudar a desentupir uma fossa, coisa que ninguém gosta de fazer, entendeu? Isso seria o nosso lava-pés. Então veja bem, aí, nessa função aqui, que era do servo de escravo, o Senhor vai lavar os pés dos discípulos. E aí, em determinada ocasião, o que João fala? Pedro fala, de maneira alguma você vai fazer isso. Comigo não. Aí o Senhor falou, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então veja bem, aí Pedro fala, não só os pés, mas o corpo todo. E aí, a grande questão aqui, que é muito tremenda aqui, está em João capítulo 13. Ele diz assim, ora,
se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós não devíeis também lavar os pés uns dos outros? Porque eu dei exemplo. Então o que mostra isso aqui? Que ele sabia ser o rei dos reis? Sabia. Mas sabia também ser o servo dos servos. Então, tem alguma função que você tem constrangimento de ocupar por ela ser muito baixa? Na igreja, na irmandade, na sociedade? Você que é um juiz de direito, talvez, vai varrer rua, talvez limpar algum lugar, mas você é juiz, você é um promotor, você é um político, você é um empresário tão bem sucedido. Então, quando o Senhor conforma a imagem dele em nós, não só sabemos ser reis, mas também sabemos ser servo dos servos. E aí nós temos o quê? Equilíbrio. Hoje há um grande desequilíbrio no meio do povo de Deus, infelizmente. Uma busca acerbada por títulos. Não vou dizer que tem pessoas que têm o título e têm o dom, porque tem gente que tem o título e tem o dom. Mas muitos só têm o título. Né? Chega para a pessoa, o que você tem? Eu sou missionário. E você? Eu sou evangelista. E você? Eu sou pastor. E você? Não, eu sou bispo. E você? Eu sou apóstolo. E você? Eu sou patriarca. E você? Eu sou querubim. E você? Serafim. Irmãos, ninguém é pastor. Nós temos o dom de pastor. Né? Falei que na onde eu congrego com os irmãos. Irmãos, pode me chamar de irmão. Porque eu sou irmão. Eu tenho dom de pastor. Ou pelo menos estou tentando ter. Né? Mas ser, isso é título. Tá certo? Então, nós temos que diminuir, irmãos. Nós gostamos muito de reconhecimento. Somos envaidecidos com isso. Então, quando a natureza, a imagem de Cristo é conformada em nós, nós sabemos ser servos. Então, a imagem tem 4 aspectos. Qual que é o outro aspecto? Você tem a humanidade em Lucas e tem divindade em João. Claro que Deus não compartilha a sua divindade. Ele compartilha a sua vida. Então, aqui é vida espiritual. E aqui eu lembro dos 4 seres viventes. Isso mesmo. Ou seja, vamos falar da humanidade. Tem gente que acha que não é humano. Né? Tem cristão que acha que não pode chorar. Que não pode, em algum momento, estar desesperado. Você lê a segunda epístola aos Coríntios, você encontra Paulo perplexo. Você encontra Paulo desanimado. Segunda epístola aos Coríntios. Revela o tipo de homem que Deus usa. Mostra Paulo nas suas fraquezas, nas suas limitações. Paulo com ansiedade. Paulo não viveu na ansiedade. Paulo não viveu na angústia. Paulo não viveu, de maneira perplexa. Mas ele teve momentos. Você é um vaso de barro. O tesouro é Cristo. Então, quando essa humanidade é convertida em você, você sabe que você tem limitações. Tem gente que não desconhece as suas limitações. Ele é só espiritual, abre aspas e fecha aspas. E aí as pessoas pensam assim, esse aqui é um super-homem. E nós somos como os irmãos. Temos algum conhecimento, temos alguma experiência, mas somos fracos, somos vasos de barro. Isso é muito importante, esse tipo de reconhecimento. Então, se você for conformado à imagem de Cristo, você vai descobrir que você é humano. E sendo humano, você é limitado. Mas muito limitado. Agora, quem é ilimitado? É o Senhor Jesus. Mas nós somos limitados. Nós somos frágeis, Um dia desse, um irmão falou assim, pastor, mas se fosse então, nós estamos vulneráveis a Satanás. Nós em nós mesmos estamos muito vulneráveis a todos os anjos e demônios. Somos a parte mais frágil. Mas é porque o Senhor nos guarda. É porque o Senhor nos protege. É porque o Senhor cuida de nós. Mas nós em nós mesmos seríamos destruídos como insetos, vamos dizer assim, facilmente pelas hostes celestiais malignas. Mas o Senhor está conosco. Agora, ser conformado à imagem de Cristo quanto à vida espiritual, você vai encontrar os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes do livro de Apocalipse, eles estão ao redor do trono e no centro do trono. Se você me perguntar assim, qual é o padrão de vida espiritual mais elevado? Eu digo para você, os 4 seres viventes. São chamados os viventes. Isso. Eles têm 6 asas. 6 asas. O capítulo 4 vai mostrar isso do livro de Apocalipse. Você tem que ler o capítulo 4 do livro de Apocalipse, para você entender, e o capítulo 6 de Isaías.
São os 4 seres viventes. Você vê que eles declaram santo, santo, santo. Né? São querubins e serafins. Eu vou falar num outro vídeo sobre as 9 classes de anjos. Fica ligado aí que eu vou explicar mais à frente. Mas veja bem, o que vai aprender? Eles estão no centro do trono. Ou seja, eles são cheios de vida, cheios de olhos, cheios de discernimento. Isso mesmo. Então, por que eles são cheios de vida? Porque estão próximos do trono. Do trono flui um rio de águas vivas. Salmo 46. Ou seja, quanto mais a pessoa está perto do trono, mais obediente ela é. Quanto mais cheia de obediência a Deus ela é, e a palavra de Deus, mais a vida de Deus vai fluir sobre ela. E mais ela vai ser uma pessoa que vai expressar a vida de Deus. Né? Porque um dos propósitos de Deus é expressar a sua vida através de nós. Que nós sejamos um castiçal que emite luz, que reflete a glória de Deus. A riqueza da sua palavra, da revelação do seu conhecimento. Então veja bem, esses seres têm 6 asas. Né? Se você tivesse 6 asas, você voaria com as 6? Nós voaríamos com as 6 asas. Mas aqui a gente vê claramente que eles voavam com 2. Porque 2 cobriam os pés e 2 cobriam os rostos. O que significa isso, pastor? Cobrir o rosto e cobrir os pés. O rosto é a beleza que eles têm. É as virtudes que eles têm. Ficam todas guardadas, ninguém vê. Porque eles são um jardim fechado. Eles são livres dos vales. Ele não sai dizendo assim, ó, eu tenho esse dom, eu tenho aquele, eu tenho esse título, eu tenho... Não, eles escondem isso. Não publicam para ninguém. E eles têm os pés cobertos também. Por que eles têm os pés cobertos? Porque eles servem a Deus, mas não divulgam, não tocam trombetas. Tá certo? Ou seja, porque pé na Bíblia é conduta, é andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Eles vão ali, vão aqui, mas ninguém sabe o que eles fazem. Então, nós temos muitas riquezas para ensinar sobre esses 4 seres viventes. Né? Ou melhor, essas 4 imagens do Filho de Deus sendo conformadas em nós. O ponto básico aqui é que tudo isso vai gerar para nós um grande equilíbrio. Né? Bom, eu quero encerrar com essa parte. Isso aqui é algo muito extenso. Quando eu falar no curso de maturidade, melhor, no curso de mestrado de Gênesis e Apocalipse, então vamos entrar de maneira mais detalhada nesses assuntos. Mas por hora, fiquemos por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.